Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. Antes de iniciar esse episódio e apresentar para vocês a convidada de hoje, eu quero falar com você que está querendo mudar alguns hábitos na sua rotina e está se espelhando em algumas geladeiras que a gente tem aberto aqui, né? Então, eu montei um rastreamento de hábitos para você entender como que tá a tua alimentação, se tá saudável, se não tá, como que tá a tua rotina. Então, se inscreve lá, a gente tem o link aqui embaixo na descrição e a gente também tem aqui no QR Code para você responder algumas perguntinhas e no final você vai receber uma nota como que tá os teus hábitos alimentares e o que você pode melhorar. No final tem um conselho meu para você. Então, fica à vontade, responde lá e depois me conta como que você se saiu, me conta aqui nos comentários. Além disso, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal antes que eu te coloque na geladeira, tá bom? Então, se inscreve aqui, se inscreve no canal de cortes também, que tem o suprassumo de cada episódio. Se inscreve no YouTube, no Instagram e no TikTok. Vocês devem ter percebido que a gente está espalhado aí em diversos canais e em cada canal a gente tem um pouquinho dos trechos de cada episódio, né? Das histórias reais. Porque eu acredito muito que histórias reais elas são vitamina para as pessoas. A gente se nutre muito de histórias. Eu acho que talvez porque eu venha de um clã de mulheres que gostam muito de conversar fiado e de contar história. É por isso que, para mim, quando eu escuto uma história real, eu me inspiro e aprendo muito mais do que quando eu assisto alguém contando sobre algo que ela mesma não viveu. E essa é uma das razões pelas quais o Geladeira nasceu, é para contar histórias reais, né? Então, antes que seja tarde, eu vou convidar aqui eu vou apresentar a convidada de hoje. Ela é mãe de 3 filhos. Ela é casada com Sérgio Bertolucci, que também já abriu sua geladeira aqui. Ela é mentora e conselheira de mulheres. Desenvolve mulheres através do bem-estar físico, mental, espiritual e aprimoramento da sua autoestima. Seja bem-vinda, Dominique Bertolucci. Obrigado, Ari. Muito obrigado, viu, por estar aqui. E estou super animada para abrir minha geladeira, porque eu acho que é algo que as pessoas muito se perguntam, né? Será que existe um mundo perfeito nessa geladeira? E o que que acontece, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando com vocês a minha experiência e a minha história. Ai, que legal. Eu fiquei bem feliz, Dominique, porque eu conversei com o Sérgio e ele falou assim: Nossa, você tem que chamar minha mulher e a minha filha. Eu falei: É mesmo? Devia ter chamado a família inteira. A gente faz um Verdade. outro episódio depois só com a família. Verdade. No fim, não veio a Marieva, né? É. Achei lindo esse nome, guria. Obrigada. Meu Deus, que nome lindo. Na verdade, ele me falou qual é os outros nomes dos três. Marieva, Benjamin e a Lucy. Lucy. Ai, que lindo. Eu adorei a escolha dos bom, nomes de que vocês. bom. Achei muito lindo mesmo. Parabéns. Obrigada. E quando ele me contou que tem uma mulher em casa com esses 3 filhos e vocês dois têm esse lifestyle de saúde, de olhar para si mesmos, né, e de cuidar da sua saúde com apreço, eu penso que deve ter muita história para contar, porque ninguém vem pronto nesse mundo cuidando de tudo, né? Muita história. E nós estamos juntos vai fazer 20 anos. Então, são 20 anos de jornada. Então, quando as pessoas olham, né, um casal que se cuida, que tem 3 filhos, tem um todo, tem um por trás. E hoje os nossos filhos, eles são a nossa consequência, né? Eles são exatamente como nós somos. Porque os nossos exemplos é que criam os nossos filhos. Não é dizer para ele assim, vai comer aqui o brócolis. Não, é sobre eu estar comendo brócolis. E isso é fundamental porque a nossa história, quando eu contar um pouquinho da minha história, todo mundo aqui, o pessoal vai conseguir entender o porquê que hoje eu sou como eu sou. Sim. É exatamente isso, né? Às vezes a gente vê a pessoa ali com um contexto e a gente não sabe o que aconteceu no bastidor dela para ela ser quem ela é, né? Exatamente. Me conta quem era a Dominique criança. Comia brócolis ou não comia? Olha, a Dominique criança nunca foi muito fã assim, do brócolis, né? Mas eu tenho uma coisa muito bacana para dizer para vocês. Eu tenho uma mãe maravilhosa que, desde que eu era criança, eu sempre fui muito incentivada a ter alimentos saudáveis dentro de casa. A minha mãe sempre foi muito mais natureba, eu não tinha bolacha recheada dentro da minha casa, sabe? O refrigerante, porque na minha infância, eu vou fazer 40 anos esse ano. Então, na minha infância, é uma geração Coca-Cola. Né? Uma geração que, quando a gente olhava na televisão aquele Natal com a Coca-Cola chegando, isso existia. Mas era uma coisa que era mais final de semana. Né? Então, a minha mãe, ela foi muito responsável por tornar meus hábitos até hoje como eles são.
Então, isso é muito engraçado, né? Quando a gente pensa assim, e é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas. Será que esses hábitos que você tem hoje, eles são realmente seus? Ou você só replicou os hábitos dos seus pais? Então, a minha mãe, ela trouxe muito essa ideia. Eu me lembro, Ari, que eu ia na casa da minha amiguinha quando criança, e elas tinham bolacha recheada. E eu adorava ter bolacha recheada e voltava para minha casa e dizia para minha mãe, mãe, eu quero comprar bolacha recheada. Daí a minha mãe me explicava, disse, não, filha, vamos comprar, mas aqui não é tão saudável. Então, ela trazia para mim toda uma linguagem do porquê. Sim. De vez em quando ela comprava, porque eu acho que eu enchi o saco dela, e ela Sim. comprava tal da bolacha recheada. Mas não era né? constante. Não era constante. Eu acho que esse é um desafio importante, né? No momento em que a criança pede ou pergunta alguma coisa, apresentar os pontos positivos e os negativos daquilo, Exato. né? E Exato. mostrar para ela que, assim, não é que é proibido, mas você vai ter que fazer algumas escolhas na vida. E você quer ser quem? Você quer ser a mamãe que não come bolacha recheada? E normalmente a criança, ela tem os pais como ídolo. Então, se a mamãe não cuida de si mesma, eu quero fazer igual a mamãe. Agora, se a mamãe cuida de si mesma e a mamãe não come aquilo, por que eu vou comer? Tudo bem, meus amiguinhos comem. Lá de vez em quando pode ser que quando eu estiver com eles, tudo bem. Mas eu sempre digo que a casa, ela proporciona o exemplo de tudo que vai ser repetido. Não tem como hoje em dia, e inclusive antigamente também, a gente colocar a responsabilidade nos amigos ou na escola, quando os pais não fazem o seu papel, que é de ser o exemplo que eles querem ver nos filhos, né? Na verdade, é o teu conhecimento de mundo. Quando você tem o teu entendimento de mundo, vem muito da sua família. Então, pensa, Dominique pequena, o entendimento que eu tinha, tá? Era de que não era para comer tantas coisas, bolachas e tal, não, mas por uma questão de que não fazia tão bem, essa era a resposta da minha mãe, não é tão legal, não faz tão bem, é muito açúcar. Então, ela trazia já essas informações. E outra coisa, minha mãe, ela adorava ir na academia. Sabe aquela época da academia, que botava aqueles colãs, aqueles negócios na cabeça, fazia Ginástica. aeróbica. Então, minha mãe ia para aeróbica. E eu sou filha única, e eu não tinha onde ficar, eu ia com ela. Então, o meu mundo ele foi construído assim, num mundo mais saudável. Eu ia para academia, eu ficava vendo a minha mãe fazer aeróbica para um lado e para o outro, e eu entendi que aquilo era legal. Aquilo era legal, minha mãe fazia, era legal. Se talvez a minha mãe não fizesse, provavelmente esse entendimento não viria comigo. Incrível, né? Pra gente ver o potencial criativo dos pais de conseguirem fazer com que aquela criança eleja o que é bom e o que é ruim. O discernimento do que é bom e o que é ruim, né? Exatamente. É os pais, não adianta, assim. E é muito legal dessa época da aeróbica, né? Do exercício que as mulheres, elas se mexiam, elas treinavam, puxavam ferro, mas de uma forma meio dançante, assim, né? Total. Que hoje ainda tem um pouco, mas ainda tá mais dividido. Aquela tendência mais também à musculação, com os aparelhos ali e tal. Mas a aeróbica era muito legal. Sim, e a minha mãe era da época da aeróbica, né? Meu Deus, né? Então, eu adorava. E eu chegava, e me lembro que eu ganhava do prof dela, né? Eu ganhava fitas com as músicas, porque eu pensava que músicas legais, porque eram músicas dançantes. Então, eu chegava em casa e ouvia aquelas músicas, assim. Então, o que eu quero dizer, né? Para te entender um pouco da minha infância. Esse registro teve muito na minha infância. Claro que eu muitas vezes me perguntava por que na casa de amigas, tá? Eu ia e, por exemplo, tinha sobremesa. Na minha casa não tinha sobremesa. Não tinha essa coisa de ter que comer uma sobremesa. Então, o hábito, ele é muito engraçado, porque eu nunca criei o hábito de ter uma sobremesa após o almoço. Por mais que você visitasse várias amiguinhas que tivesse. Eu não tinha, mas eu achava o máximo. Olha só o entendimento. Eu achava o máximo. Aí eu chegava pra minha mãe e dizia, sabia que eu comi hoje uma torta de bolacha? Da onde que vocês eram? Do Rio Grande do Sul. Qual cidade? Porto Alegre. Ah, é que eu sou de Santa Maria. Ah, sim. Aí eu chegava em casa e eu dizia, mãe... Falou torta de bolacha, eu pensei. É do Rio Grande do Sul. Torta de bolacha. Então, porque não sabe, é um pavê, né? Tipo isso. Então, eu queria. Então, eu trazia muito, assim, mas a minha mãe, ela só me ouvia, mas ela nunca fez, tá? Então, assim, o lado da minha mãe. Eu vou chegar em outras histórias aqui que vocês vão entender outros pontos, tá?
Que é o lado do pai. É o lado do pai, o lado da família do pai. Olha só, Tá? né? Que a gente vai chegar um A pouquinho. gente se espelha, né? Muito, assim. Você tava falando, tem coisas que eu não tinha. E eu acho que é normal, né? A criança fica descontente em não ter ou não ser igual com o amiguinho e tal. Eu lembro que tem uma coisa na minha infância que a minha mãe nunca me deixava usar calça jeans. Ela falava assim pra mim, calça jeans não, minha filha. Porque calça jeans fica apertando ali, você passa o dia inteiro na escola, pode atrapalhar, pode dar uma infecção. Eu não sei o que ela tinha na cabeça dela, que que não calça dava. jeans era muito apertado. Então eu só usava, sabe aquelas calças de veludo canelado? Sei. Ou umas calças de lycra, Eu me assim. lembro dessas calças. Eu só podia usar essas Entendi. calças, eu não podia usar calça jeans. Eu Aham. falava, mãe, eu quero usar uma calça jeans, todas as minhas amigas usam calça jeans. Tenha personalidade, minha filha. Você não vai usar calça jeans igual todo mundo. Ela só falava assim pra mim. É bem assim. E me explicava que calça jeans não fazia bem. Tudo bem. Aí eu tinha que aceitar, porque quem comprava as minhas calças era minha mãe. Claro. Não tinha o que fazer. Exato. E daí, mas eu lembro que na adolescência, quando eu pude ter uma calça jeans. Meu Deus. Meu Deus, que demais! Eu me achava com aquela calça jeans. Eu lembro que era da Sex Machine, que tinha os olhinhos na Eu bunda. me lembro. A gente é da mesma época, né? Então, assim, eu me lembro, eu cheguei a comprar shortinhos da Sex Machine, que era a Bad Boy e a Sex Machine na época, né? Nossa, guria, aquilo muito ali foi um legal. êxtase pra mim, porque Meu Deus. o tempo todo eu não podia Olhinhos. usar calça jeans. Mas tudo bem, não fiquei nem um pouco traumatizada. Tudo bem, hoje em dia eu uso calça jeans, mas eu também gosto de calças mais maleáveis e tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? A gente É. pensa assim, meu Deus, eu tenho que dar tudo igual pro meu filho pra ele não se sentir diferente dos outros. Não, nós somos diferentes. Nós somos diferentes e tá tudo bem, somos culturas, famílias diferentes e tá tudo bem. Mas faz Bem, parte. tudo bem. Sobrevivi sem a calça jeans. Que bom, estamos aqui. Sem a calça jeans, tá tudo certo. Mas, Dominique, você falou que, então, você era filha única, vocês comiam uma alimentação bastante equilibrada na infância. O que era, assim, o prato que tinha na infância? Que normalmente era o teu almoço, antes de ir pra escola ou depois, enfim. Assim, era arroz, feijão, às vezes carne moída, franguinho. Eu nunca fui muito de salada na minha infância, tá? Mas a minha mãe, ela me Botava oferecia, mas ela não era aquela pessoa que ia empurrar goela abaixo, sabe? Aquela coisa assim de dizer que não. Então era comida de verdade. Os meus lanches também, eu trazia muita fruta, trazia iogurte. A minha mãe, quando eu era criança, olha só, é que na época a criança não se dá conta, gente, mas hoje eu fico pensando, meu Deus, a minha mãe mandava de lanche ovo cozido. Então imagina o potinho de ovo cozido quando eu abria na escola. Mãe bodybuilder, entendeu? É Já um ovo, mandava porque a minha ovo. mãe pensava assim, meu Deus, ela vai ter que comer uma coisa nutritiva. Então, minha mãe mandava ovo cozido. Então, eu Certíssima. abria ali o potinho, né? Eu fico pensando assim, meu Deus. Mas não é um registro que eu tenho na minha cabeça de algo que me incomodou, o cheiro, nem nada. Mas hoje eu fico pensando, meu Deus, eu abria, devia infestar a sala da prof, né? Cheiro de ovo. Cheiro de ovo. Então, toda essa cultura, ela foi criada muito positivamente, tá? Pela minha mãe. Agora vamos falar do meu pai, porque eu acho que assim, lembra que, né, temos pai e mãe, os pai e mãe presentes. O meu pai, ele sempre foi do doce. O meu pai, ele gosta de uma porcaria. O meu pai, ele assim, às vezes à noite queria tal de pizza. Então, o meu pai, na minha mente, era um pouquinho assim mais a liberdade de hoje o pai vai pedir pizza, hoje o pai vai buscar um cachorro quente. Então, tinha esse processo que a gente pode hoje chamar de equilíbrio, que era que eu não era negada a comer coisas, tinha, e de vez em quando até o pai trazia umas bolachinhas, assim, porque ele queria comer junto, né? Não era Claro. só pra filha. Ele trazia pra ele e dava umas pra filha. Pra filha. Então, trouxe esse entendimento de que é um estilo de vida saudável, mas, ao mesmo tempo, você pode comer outras coisas. E isso, vamos falar do ponto positivo. Até hoje, eu tenho esse discernimento e esse processo de, digamos assim, eu nem gosto muito de falar, e assim, o equilíbrio, mas sim uma harmonia no processo. Uma harmonia, porque tem vezes na vida que a gente desequilibra, tá? Que a gente não tá bem mentalmente, que tu vai comer. Por exemplo, estou num processo de mudança, não está muito simples para mim. Não pensa que eu estou super bem, me alimentando super bem. Não é a melhor fase da minha alimentação, tá? As panelas estão tudo encaixotadas. Já aquela tá tudo, coisa. eu já começo a guardar. Então, mas trouxe essa harmonia para mim. A família do meu pai já é uma família que muito acima do peso, assim, as minhas primas todas acima do peso, a minha avó. Então, quando eu ia para a família do meu pai, a minha alimentação era completamente diferente. Mas não era uma coisa assim que eu ia o tempo todo, mas era completamente diferente. E aí, eu vou contar uma situação que talvez hoje algumas de vocês possam passar. A minha avó,
Eu não tinha muito contato com a minha avó paterna, assim, o tempo todo. Via, claro, mas eu não tinha no dia a dia. Então, quando eu ia visitar a minha avó, ela sempre fazia para mim um doce, né? Que na época era um pavê, a torta de bolacha. Então, na minha cabeça, gente, o que ficou registrado? Quando a minha avó me recebia com aquela torta, a minha avó estava me dando amor. Então, eu criei uma relação com esse doce que vocês não entendem até hoje como é. Se você colocar uma torta na minha frente de bolacha, um pavê, tipo, cara, que doce incrível. Por que esse doce é tão incrível? Porque na minha mente ele foi relacionado a um comportamento de amor, de acolhimento, de abraço, né? Então, isso ficou registrado na minha cabeça. Isso fica. Até hoje. Isso Até fica. hoje. É por isso que a gente fala da alimentação afetiva, né? E muitas vezes, eu até tem algumas pessoas que me perguntam assim, Ari, o que você acha da alimentação afetiva? Ai, a gente não pode cortar todas as coisas que a gente ama comer, né? E esse amor pela comida, ele tá relacionado com as nossas memórias do passado. Eu lembro que na minha, você falou torta de bolacha, eu amava torta de bolacha também, minha mãe faz uma deliciosa, e a minha família era assim, ó, mulheres para casar têm que saber fazer pudim. Então, Olha pudim tinha sempre lá em casa. Pudim. E o pudim da minha avó era Nossa, sensacional. imagino. Eu não podia dizer não pro pudim da minha avó nunca. Então, a gente pensa, a gente lembra disso. Se hoje eu vejo um pudim, eu também tenho essa sensação de casa de vó, de domingo, e que é bom e que é gostoso. E eu acho que existem limites saudáveis para tudo. Tanto para comida afetiva, como para comida efetiva, que é aquela que dá resultado, né? Exato. Então, a gente tem a comida efetiva, que é aquela que nos traz os resultados que a gente quer. Que é mental, físico, emocional, porque quando a gente come muito doce, a gente fica mais ansiosa. Então, assim, a gente come um doce, sim, comida afetiva, mas a gente tem que ter efetividade também, né? Então, trazer esse equilíbrio é o maior desafio das mulheres hoje na modernidade que a gente vive, né? Porque, sim, a gente não pode apagar a nossa psique, tudo que a gente tem nas memórias de bom e de maravilhoso, que é sentar com uma amiga, às vezes, comer uma torta de bolacha, Claro. que tu lembra que tu ama, mas ao mesmo tempo, pô, se a minha vida virar em torta de bolacha, que será de mim, né? Uma própria tortinha de bolacha, né? Eu vou virar a torta de virar bolacha a própria pessoa. torta de bolacha. Exatamente. Então, É. esse ponto é muito engraçado. Então, o que eu estou trazendo aqui? O ponto, né, da minha mãe, para entender que teve todo um histórico, que trouxe para mim muitos comportamentos, hábitos, né, que eu replico até hoje, não tem sobremesa na minha casa até hoje. Então, hábitos, e talvez você tenha sobremesa na sua casa, porque sua mãe fazia isso, a sua avó fazia isso, você está replicando. Então, uma pergunta que eu sempre deixo assim né, quando eu trabalho com as minhas mentoradas é: será que esses hábitos que você tem até hoje são seus realmente? Ou você só está replicando hábitos? Então, essa é uma pergunta para você. Pare e pensa nos seus hábitos. O que é seu de verdade e o que você trouxe junto com você e eles existem. Tem muita gente que ainda toma leite com Nescau, leite com Toddy. Você toma leite com Toddy de manhã ainda. Será que não era lá por causa da sua mãe? Temos 7 anos ou temos 37 anos? Me Exatamente. conta. Né? É tipo isso. É assim, tipo né? isso. O paladar, ele tá às vezes relacionado muito com a nossa história de vida. E essa ideia de repetirmos os mesmos hábitos, eu escuto muito isso, Dominique. Mas eu sempre fiz assim. A minha família sempre fez assim. Essa Lá é a em casa resposta. sempre foi assim. Tá tudo bem, todo mundo sobreviveu. É. Mas esse processo de eu sempre fiz leva a uma estagnação, né? Então, o desafio da mulher hoje é conseguir se mover, entender e honrar toda a história que, tipo, sim, a torta de bolacha é maravilhosa, sim, o pudim da avó, sensacional, mas eu não sou obrigada, por lealdade, a repetir isso sempre. Eu posso desfrutar disso de vez em quando. Exatamente. Mas eu não sou escrava do que elas me ensinaram. Eu absorvo o que elas me ensinaram e eu jogo pra frente com o que eu aprendi também na minha jornada, né? Exato. É um desafio. assim. É um desafio. E aí, eu acho que trazendo essa ideia ainda na nossa história, vamos lá, vamos chegar numa fase bem desafiadora, porque eu tenho uma filha na adolescência, né? Então, a gente vai chegar numa fase que é a adolescência. A adolescência, ela é um mix de emoções, um mix de hormônios, então tudo é muito macro, né? Tudo uma coisinha assim, a gente se torna algo gigantesco. Nessa época da adolescência, o que aconteceu? Eu comecei a ter mais liberdade. O adolescente, uma das coisas que ele tem é liberdade, né? De escolher, né? Um estilo de roupa ou determinar algumas coisas na sua vida. E aí eu comecei a escolher comer um pouco mais de besteiras.
tá? Por quê? Porque eu, tipo, queria viver e curtir aquele momento. O adolescente, ele é muito momentâneo, né? Total. Então, ele quer viver na máxima intensidade aquilo. E eu me lembro, assim, então, trazendo registros, tá? Lá na escola, no colégio, né? Eu ia pro bar do colégio e eu tinha umas mini traquinas, eu lembro dessa bolacha, umas bolacha recheada, e eu comprava, assim, na adolescência, na hora do lanche. Gente, eu não fiz isso durante a minha infância toda. E na adolescência eu meio que apertei um botãozinho, daí aqui a gente pode, vou até usar uma expressão, mas é o botão do pi, entendeu? Que tu manda tudo longe. Aham. E eu consumi muito mais refrigerante, eu comecei a comer umas bolachas que eu não comia. Às vezes eu saía do colégio e a gente ia almoçar no McDonald's. Então ali, o que eu vou dizer para você? Eu dei uma desequilibrada legal do momento. Eu nunca fui, assim, uma menina acima do peso, mas eu me incomodei. Então, assim, vamos dizer que uma fase da adolescência, em torno de 1 ano, enfiando o pé na jaca, nem aí. Aquele 1 ano, ele me trouxe... Ao mesmo tempo que eu tive a liberdade de comer coisas, ele começou a me trazer sentimentos ruins. Por quê? O alimento, quando você come, né, a Ari sabe disso, entra, né, alimentos ruins, entra um processo inflamatório, consequentemente, seu corpo fica mais inflamado, a sua pele não fica legal, as espinhas na adolescência já existem por causa dos hormônios. Com uma alimentação ruim, ferrou, fica mais. Cabelo não fica legal. E naquela fase, é uma fase que a gente quer se sentir bonita, né? A gente quer... Não, é muito engraçado. A fase que a gente quer se sentir bonita é a fase que a gente tá mais esquisita. Mais esquisita. E se a pessoa ainda não come bem, o esquisito fica master. Então foi Eu vou achar ainda uma foto minha da minha adolescência, Não, olha, eu vou botar aqui. eu vi esse... Gente, eu tô Porque na eu, função. eu era o bichinho da goiaba. Literalmente, assim. Que loucura, né? Não, o dente, o jeito. Eu era muito alta, as minhas amigas eram mais baixas e eu já era corcunda magra, assim. Eu me sentia o bichinho da goiaba, mas é o momento que a gente quer ser bonita, né? Que a gente quer se desenvolver na personalidade. Exatamente. E ali, eu vou falar para vocês que foi uma fase de que eu me permiti, porque eu quis, né? Decisão minha, mas ao mesmo tempo eu me incomodei. E isso foi trazendo sentimentos. Baixa autoestima, sensações de que, nossa, eu não sou tão bonita quanto essas meninas, eu não tô me sentindo tão bem e tal. Então, isso mexeu muito comigo. Então, nessa fase ali da adolescência, eu digamos que foi ali entre os 16 para os 17 anos, tá? Ali, eu vou dizer que foi uma virada de chave. Por quê? Porque a minha mãe me ensinou a vida inteira que eu deveria me alimentar bem, eu tinha, né, autonomia de comer algumas coisas, mas ali eu quis, tipo assim, eu decido, né? Só que eu decidi errado. Eu decidi por algo que estava me fazendo mal, que eu não estava me sentindo bem. E ali foi uma virada de chave na minha vida, e eu tinha pessoas na época que eu me inspirava demais, né, mulheres lindas, e é uma coisa que eu ensino muito, que é modelagem. Quando você percebe que você não está do jeito que você quer e você é inspirada por outras mulheres, você tem que fazer algo que é modelar essas mulheres. Do meu 16 para o 17, que eu fiquei lá toda feiosa, né, eu resolvi modelar. Eu olhei mulheres como Joana Prado, que na época era feiticeira, mulheres como a atriz Danielle Vinitz, mulheres como a Pamela Anderson, que eu adorava assistir o Baywatch. Eu olhei e disse assim, eu quero ser assim. Então, quando eu botei na minha cabeça assim, eu quero ser assim, eu sabia que eu precisava fazer algo. Então, nos meus 17 anos, foi quando eu decidi modelar essas mulheres. E aí eu fiz o quê? 18 anos de idade, eu já estava na academia. Eu entrei com 17 para 18, 18 anos a academia fazia parte da minha vida. Eu tirei as porcarias, claro que eu não tinha um entendimento, né, Adri? De alimentação, assim, eu entendi que eu tirava as porcarias. Muita coisa eu tive que aprender, né? Mas tipo, você analisou como que elas viviam, qual era o estilo de vida delas, e pensou, elas fazem isso, elas comem isso, então eu também vou comer. Na Mais ou menos época, isso? exatamente. De revista, assim, né? Na época tinha a Boa Forma. Te lembra? A Boa Forma era uma revista que todos os meses tinham mulheres lindas na capa e elas traziam a dieta,
dica de exercício. Então, a revista Boa Forma, para mim, era onde eu me inspirava. Claro. Hoje não tinha como a internet, que hoje a gente tem vários players para se inspirar e ter um conhecimento, inclusive, maior. Naquela época, não, era revista. Então, era da revista. Aí eu olhava a dieta, então eu fiz tudo que é dieta. Sozinha, fiz dieta da sopa, eu fazia a dieta da revista. Mas eu tomei uma decisão que eu não estava legal. A minha mente não ficou legal. Eu fiquei com uma baixa autoestima, eu não queria sair. Na época que todo mundo queria sair, eu não queria sair com as amigas. Eu acho, sabe, Dominique, que esse é o momento delicado de muitas meninas, que acontecem várias situações de transtornos alimentares, né? E é um momento em que você está numa fase de transição, que é a maturação sexual, entendimento do corpo. Então você deixa de ser menina, criança, você está se tornando uma mulher. Então você está percebendo essas mudanças e ao mesmo tempo a tua personalidade, o teu cérebro está numa faixa etária ali de desenvolvimento muito rápido. Então acontece esse processo de comparação, né? Então assim, em quem que eu vou me inspirar? Minha mãe já não é mais a minha referência porque eu já não estou mais tão em casa, né? Então quem são as minhas amigas? O que que eu quero ser? E ao mesmo tempo tem a liberdade financeira, que é agora eu tenho um dinheirinho. O que que eu faço com esse dinheirinho? Eu vou comprar as bolachas que minha mãe nunca deixou comer? Né? Então, essa questão de você começar a ter uma certa liberdade, não só de ir e vir, mas também financeira, de fazer as escolhas, ela é desafiadora e acontece com muitas meninas de você. Eu lembro de mim, olha o que aconteceu comigo nessa mesma fase da jornada. Eu ganhava, naquela época, era milhões de dólares, R$1. Pra comprar na cantina. R$1. Olha como o nosso dinheiro. O real fez 29 anos, né? Essa semana, a gente tá gravando aqui. O plano real, né? Mas assim, naquela época, R$1 era muito dinheiro pra cantina. Eu levava R$1. Minha mãe me dava. Eu acho que eu ganhava R$5 de mesada no mês pra guardar no meu cofrinho. E R$1 pra comer todo dia no lanche. Então, minha mãe gastava comigo R$30, né? Não, nem isso, né? No mês. E daí eu ia com aquele R$1. E eu tinha uma necessidade de agradar os outros. O que que eu fazia para ser vista e amada? Eu comprava R$1 de pirulito. O que que era R$1 de pirulito? Eram 10 pirulitos, cada pirulito era 10 centavos. Eu ficava com aquele máscara, uma flor de pirulito, assim, ó. E eu ficava assim, com as minhas amigas, cada uma fazia a mesma coisa. Todo mundo queria ali ser boazinha e aceita. E daí tava todo mundo ali no recreio com aquele R$1 de pirulito, porque passavam os guris e vinham pedir pirulito pra gente. E daí a gente dava um pirulito pra eles. O guri que pedia o meu pirulito, algum pirulito meu, gente, eu ficava pra morrer. Eu falava assim, gente, ele pediu um pirulito meu. Ele pegou o meu pirulito. Guria, olha só que engraçado, né? Era uma necessidade de ser vista e aceita. E não tinha outra ferramenta. Era o quê? Eu tenho R$1. E eles todos queriam. Daí eu lembro que os guris enchiam a boca de pirulito, assim, aquele pirulito que no final dava um chiclete. Sei. E daí eles iam pedindo pra cada uma das meninas, né? E eles enchiam a boca de pirulito, ficavam o recreio todo. Não dava mínima pra gente, não conversava, nada disso. Meninos e meninas ainda era aquela fase separados. Sei. Né? As meninas ficam no seu grupinho, os meninos ficam no outro. Mas eu lembro da nossa emoção de quando um dos meninos pegava um pirulito. Agora, se alguém estudou comigo, vai lembrar, eu tenho certeza. A moça, lembra da menina do pirulito? Das gurias, né? Porque não era só eu, acho que eram umas 3 ou 4. O grupinho dos pirulitos. Distribuindo pirulito no recreio, guria. Tu me lembrou disso. Olha assim, a gente pega o dinheiro do recreio e faz o que faz sentido pra gente, O né? que der na telha, né? Digamos assim, o que a gente tem vontade. E essa liberdade, né, com a imaturidade da adolescência é bem desafiadora. Total. Só que aí, a minha pergunta é, e quantos adultos continuam com essa mesma imaturidade Querendo na hora agradar de os escolher? outros. Querendo agradar os outros ou até mesmo não olhando para o seu processo de alimentação. A gente sabe que está cheio. Total. Então, isso é muito, muito, muito engraçado. Então, é um desafio, né? É um Mas desafio. ali na tua jornada, você falou, né? Eu comecei a comprar coisas que não me deixavam bem. E essa virada de chave de entender que, não, realmente, eu posso melhorar me inspirando em mulheres que já passaram por isso e que têm hábitos diferentes. O que foi pra ti no teu grupo de amigas? Assim, você era fora do padrão ou tinham outras amigas que também se inspiravam? Tal? Eu lembro que eu li a revista Capricho e as Também. revistas também aí e, tipo, era uma febrezinha, assim, né?
Não, as minhas amigas, na verdade, elas também gostavam, elas estavam no mesmo embalo, né? A gente teve essa liberdade, a gente podia sair na hora do almoço para comer, então a gente começou a ter algumas liberdades, daqui a pouco passar a tarde no shopping, né? Que tinha muito essa coisa, sexta-feira vai pro shopping, lá tinha isso, né? Sim. Ficava a tarde toda no shopping. Mas, ao mesmo tempo, elas também gostavam de se olhar no espelho e ver se estavam magrinhas, colocar uma roupa. Então, quando uma tomou uma decisão, eu, não inspirei as outras também, porque as outras disseram, pô, vamos fazer também. Eu tinha uma amiga que sempre foi magrinha, então ela podia comer o que quisesse, que era aquela magra, sabe? Outras se empolgaram juntos. Tanto é que na época, quando a gente iniciou a academia, tinha aula de axé. Era a época do axé. Demais, eu amava. Tinha também. aula do axé. Então eu comecei, era nós tudo na aula do axé. Então a gente ia para a aula do axé, então a gente ia de bando, em grupo, né? Porque é muito melhor você fazer em grupo, em tribo. Tá. E até hoje a pergunta é: que tipo de tribo você está inserido, você está inserida, que você gosta ou não gosta? Que tipo de tribo é a sua, de verdade? Então ali a gente foi indo em grupo e lógico que isso foi ao longo do tempo, se dispersando. A turma as minhas amigas que foram para festa, as outras que gostavam de estudar. Então isso vai se, né, Fases, mudando, fases. Mas E em qual que você foi, assim? eu fui para a turma, né, que curtia academia, eu fui para a turma, eu não fiz muita festa porque aí agora eu vou continuar a minha história, tá? Então assim, imagina, 17, 18 anos fui para academia, me inscrevi na academia, tinha rotina de ir na academia, fazia aula, né? Te lembra que tinha aula de local, aula de Sim, step? com as Não era essa caneleiras. coisa assim de ir para musculação. Sim. É diferente. Era. E nisso, 19 anos, eu ia todos os dias, eu conheci o Sérgio. Eu Olha tinha só. 19 anos. Ele era já um personal da área da musculação, então ele descia, tinha a área de ginástica, e eu via que ele ficava me olhando ali, né, no vidro. Mas eu pensei, tá, deixa eu olhar, né? Aham. E aí, até que um dia eu encontrei ele numa outra festa, na praia, e fiquei com ele. Olha só. Mas aí eu fiquei pensando, 17, 18, 19 anos, eu estava 18, 19 quando eu fiquei com ele ali. Eu pensei, não, tomara que eu não veja ele no outro dia. Sabe essa coisa assim, fica no final de semana, não Sim. quer encontrar na segunda-feira. Aham. E aí eu pisei na academia, dei de cara com ele. Putz, encontrei ele, né? Aí dali a gente foi criando uma relação muito bacana. Né? Muito bacana, sim. Por quê? Porque a gente gostava das mesmas coisas. Ele Olha gostava de se cuidar, eu também. Para mim, eu achava o máximo passar a minha manhã, porque eu trabalhava só de tarde, né? Que eu comecei a trabalhava só de tarde, depois da escola. E eu passava a manhã lá, na academia. Com ele, treinando. E Com ele foi ele. fazendo o quê? A obra de arte dele na academia. Né? Exatamente. Ele foi meu personal por uma época. Aham. Então, dali, a gente já começou a ficar junto. Então, dali, a gente entendeu que a gente gostava das mesmas coisas. Isso é muito importante, né? É muito importante. Nós temos diferenças, sim, que um casal traz equilíbrio nesse processo, né? Diferenças de estilo, de pensamentos, mas a gente gostava das mesmas coisas. Eu acredito que se eu pegasse, eu já tive outros namoradinhos, mas que não tivessem um hábito legal, não ia dar certo. Eu ia brigar, eu ia me estressar. A gente tem os critérios, né? Que são de mão fechada pra gente se relacionar com as pessoas, seja ciclo de amizade, trabalho junto e relacionamento pessoal, né? É muito interessante ver como as pessoas, elas têm os seus critérios. A questão é que, às vezes, as mulheres, elas perdem os critérios ou ficam com os critérios meio turvos porque elas querem muito agradar o outro, né? Então, quando você tá bem consigo mesma, normalmente você tem os seus critérios bem definidos, assim. E daí você consegue ir se direcionar para pessoas, para tribos e para estar em conexão com pessoas que vão te ajudar a ir para onde você realmente quer ir, não ir para qualquer lugar sem saber o destino, né? Que vão fazer sentido. E foi fazendo sentido, e aquilo foi pegando gosto na minha vida. Então, eu acho que pegar o gosto por atividade física, por se alimentar bem. Eu não sou maluca, nem eu, nem o Sérgio, a gente come de tudo, mas a gente entra num processo de, né? Tem dia que quer comer pizza, come. Tá tudo certo. Torta de mas- bolacha tá também. Tem, eu sei fazer, inclusive, faço às vezes para as crianças, porque eu Sim. entendi também, porque daí quando a gente chega na vida adulta, a gente entende de como que a gente vai fazer com os filhos. Eu sei que tem muita gente hoje que tira as coisas. Eu mostro para eles o que é bom e o que não é, mas eu não digo que tu não pode comer. Não é sobre não poder.
pode. A decisão é sua. Você vai comer tudo isso de chocolate? E a sua pele, como vai ficar? Aí a mais velha, que não pôde vir hoje, ela diz assim, outro dia ela chegou para mim, não, agora chegou dessa coisa de chocolate. Olha aqui, essa espinha, chega de chocolate. Então ela mesma tomou Sente essa... nela mesmo. Eu te disse. Claro que não tem a ver apenas com o chocolate, né? Todo um hormônio da idade. Mas aí eu já entro, é verdade, já... Mas impacta realmente, né? Na Impacta, oleosidade né? da A pele, oleosidade da a gente sabe. pele, o doce, o açúcar, né? Tudo Não quer dizer que vai zerar, cada pessoa tem a sua produção ali de glândulas sebáceas e de inflamação, principalmente na fase da adolescência, mas o consumo de açúcar e chocolate a gente sabe que impacta bastante, né? Na saúde do cabelo, da pele, do intestino, tudo. Mas é muito interessante isso, que quando você se torna uma mãe, você acaba analisando tudo que a tua mãe fez por você, como que ela fez, e se foi positivo e se deu os resultados bons, você vai incorpora. replicar. Né? Senão você vai ser completamente diferente. Ou às vezes exatamente isso. Você, não, realmente eu não tive resultados bons, eu sofri na vida adulta em determinado momento em relação a isso que eu aprendi, então eu vou fazer bem diferente. Né? Acontece? Acontece. Sim. E daí vocês dois se conheceram, tinham hábitos bem legais de treinar juntos, tal, e a alimentação nessa época, como que era? Você estava trabalhando, você falou. Sim, eu Você trabalhava com o quê primeiro eu naquela época? comecei ali 17 anos, comecei a trabalhar com a minha mãe. Minha mãe tinha uma escola infantil, então comecei a trabalhar com ela, então eu auxiliava lá dentro da escola com as crianças. Então eu trabalhei por muito tempo na escola lá com ela, né? A primeira faculdade que eu comecei foi psicologia, mas aí eu parei no meio do caminho, e depois ali que eu já estava engrenada com o Sérgio, aí eu fui para educação física. Né, que daí é onde eu me encontrei ali, porque eu gostava muito daquilo, e minha avó foi a primeira professora de educação física da ISEF, que era, né, a faculdade estadual lá do Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa que veio histórica, assim, da minha família, essa coisa de curtir. Mas, daí eu trabalhava, qual foi a pergunta? Não, porque a gente estava pensando, a rotina de vocês agora, na fase ali de adolescência para a vida adulta, que vocês estavam juntos, namorando, e treino, musculação, começa a trabalhar. Normalmente, essa fase, as pessoas começam a ter prioridades. Eu preciso prosperar na vida, né? Eu tô aqui com meu parceiro, a gente é novo, a gente precisa dar o máximo no trabalho para juntar um patrimônio, para, né, se desenvolver nos nossos projetos. E acontece muito de assim, tô trabalhando um monte, não tenho tempo de olhar para alimentação, nem de me exercitar, que não era o caso de vocês, porque vocês já trabalhavam com essa área de exercício, né? Não era o caso, até porque isso veio muito com a nossa base, ela foi construída junto, né? Então, nós mantivemos o que já foi construído, a gente não destruiu. A gente manteve e a gente só teve que adaptar. Claro que teve épocas que quando a gente começou a ficar junto, que eu não fazia todas as vezes janta. Então, às vezes eu dizia para fazer um lanche, uma coisinha mais assim. Então, tiveram momentos, né, que a nossa vida entra em processo de desequilíbrio para outra dar um gás. Mas não foi algo que impactou, assim. Bem pelo contrário, quando a gente fica sem treinar ou sem comer muito bem, a gente não fica legal de cabeça. Então, daí um já diz pro outro, vai treinar. Pergunta é a seguinte, vai treinar, sabe? Vai treinar. Qualquer problema, vai treinar. Vai treinar que vai passar. Então, foi uma coisa que foi construída, mas a gente entende que se isso não está na sua estrutura, poxa, é difícil pra caramba. Sim. É difícil pra caramba implementar isso. É desafiador, realmente. É desafiador, né? E a alimentação, a rotina, ela vinha também com atenção junto com o exercício? Ou não? Nessa época ainda vocês não tinham, assim, Não, a gente gostava, só que não tinha esse conhecimento, esse entendimento de hoje. Então, o Sérgio vinha com os potinhos, com frango e batata doce e massa, como se fosse só isso, sabe? Então, a gente tinha uma certa ignorância ali do processo. Mas tá melhor que muita gente, né? Mas tinha essa coisa, massa não pode ser com nada. Então, se tinha uma ignorância do que era gordura boa, se tinha, então se fazia uma coisa meio, né? Era uma alimentação, mas não era como esse entendimento. Eu acho que hoje as pessoas têm que aproveitar muito esse conteúdo todo que está disponível. Por exemplo, entrar aqui, né? Entrar no canal do YouTube da Geladeira, ver os episódios, olha a quantidade de informação maravilhosa que vai ter. Sim, sabe? A pessoa começa a se dar conta, né? Muitos insights, a pessoa se dá conta de coisas. Só que naquela época não tinha isso. Sim, não tinha um YouTube, um Instagram. Não tinha, era ali, aquela falando. dietinha que vinha um pouco na revista, de uma maneira muito rasa. Então, imagina só que você tem que começar a entender. Até que depois eu comecei a ir nutricionista e fui começando a ter a compreensão. Né? Hoje eu domino, entendo tudo isso, porque eu estudei, tenho muitas amigas nutri. Mas
A gente construir o começa, teu repertório, né? a gente começa como dá, né? Sim. Não, eu lembro muito de essa história de dietas das revistas e tal. E daí eu fico pensando, eu até fiz uma pesquisa esses tempos sobre o quanto as mulheres, elas começam cedo a ter dietas restritivas. Porque começa cedo essa obcecação por desenvolver o corpo de uma forma e de se aceitar em relação ao corpo, né? A ter esse cuidado com o corpo. E uma alta exigência, às vezes grande, e ao mesmo tempo, essas dietas, quanto mais radicais elas são na adolescência, maior o prejuízo para o metabolismo no decorrer da vida. É. Então, se você já fez muitas dietas, tipo dieta da lua, dieta da sopa, dieta do não sei o quê, na hora de você tentar fazer uma dieta equilibrada, só um pouco hipocalórica, para você ter um resultado de perder aqueles 5 quilinhos, acaba sendo sempre mais difícil, porque você já fez muitas dietas radicais. Verdade. Se você fosse uma pessoa que sempre tivesse levado uma vida mais equilibrada e não com tantas dietas radicais, você conseguiria ter mais resultados, Verdade. né? Então, mas normalmente a pessoa que já leva uma dieta mais equilibrada desde lá da adolescência até a vida adulta, já nem precisa, É, né, é. fazer algum tipo de restrição tão É, radical. claro. Então, aí é um processo, É um essa jornada. processo. É um processo. Lógico, por exemplo, nas gestações, né, gente? Cara, a gestação é um mundo à parte. Aham. A gente vira outra mulher em todos os sentidos, né? Então eu acho que o puerpério, né, ali, o retorno ali, para mim sempre foi bem desafiador, assim. A sensação do pós-parto, do corpo, de como voltar, é bem desafiador. E as 3 vezes, a primeira vez eu fiquei, imagina, eu era nova, né? Tinha Quantos 22 para 23 anos. E, nossa, eu fiquei mal, assim, que eu disse, meu Deus, sabe? O que Eu não aconteceu com o sou meu corpo? mais, eu não sou mais eu. Né? Essa é a nossa pergunta. E voltar com todos os hábitos e tal, até treinar, né? Porque até então eu tinha liberdade para treinar no meu horário, depois eu tinha um bebê. Né? Então, até voltar, foi assim, eu custei a voltar da primeira, eu acho que fiquei 6 meses sem fazer nada, fui voltando, Você amamentou? na primeira? amamentei, eu amamentei os 3. Tá? A Eva tirei com 8 meses, por opção. O B eu tirei com 6 meses, a amamentação. E a Lucy, eu tirei também em torno de 6 meses. Mas a Lucy, como ela teve, quando ela nasceu, ela precisou ficar na UTI. Ela ficou 15 dias na UTI. Ela já tinha começado com o NAN junto, porque eu não conseguia produzir emocionalmente a quantidade de leite que precisava. Sim, com a fórmula. Mas essa coisa da alimentação. Então, assim, na nossa vida vai ter muitos altos e baixos, vai ter muitos momentos de alimentação. Tem momentos que eu faço dietas, sim, dietas mais, e outras vezes que eu mantenho uma alimentação saudável. Sim. Né? Mas uma coisa, assim, que nessa minha jornada, ela me despertou muito, e para tornar quem eu sou hoje. Né? Porque aí a gente chega, tá, Domi, hoje, né? Você é mentora de mulheres e um dos nichos que tu pegou é bem-estar físico, é mental, é a questão da autoestima. Então, eu vim muito da minha história, né? Eu acho que muito do meu propósito é coisas que eu passei e como eu consegui superar. Então, num determinado ponto da nossa vida, chegou uma época que o Sérgio montou sua própria academia. E eu fui trabalhar com ele lá. Então, era nós dois, eu trabalhava com ele, era uma academia de funcional. Então, tu imagina só, funcional em 2014, ele era um dos melhores lá de Porto Alegre, e, enfim, Precursor do Brasil, né? funcional. Digamos, porque naquela época ele já tinha mais de 11 mil seguidores no Instagram, coisa que 2014 poucas pessoas tinham até Instagram. E ali eu comecei a ter alguns insights diferentes, porque eu via mulheres que iam todos os dias, malhavam todos os dias. Teoricamente, elas diziam que comiam bem, mas mesmo assim eu comecei a ver que nem todas estavam felizes, nem todas se gostavam. E eu comecei a me questionar, eu disse, poxa, mas ela está vindo sempre, ela está fazendo a dieta, o que é que está acontecendo que essa mulher ainda não está feliz? O que está acontecendo que não está bacana? E aí, dali, eu comecei a despertar para começar a entender o interno, o processo interno, os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos daquela mulher. Foi quando, dali, eu comecei a fazer os primeiros treinamentos com os coaches do Brasil, primeiro para me entender, porque é importantíssimo me entender. Sim. Mas aplicar aí em si fiz a minha mesmo. formação coach, fui fazendo outros treinamentos, assim, entrei no processo de especialista em emagrecimento comportamental.
E aí, na época que nós lançamos o projeto de atividade física, né, em 2016, que foi o treino com peso do corpo, 2016 para 2017, eu já estava com tudo aquilo dentro de mim, entendendo. E aí, depois de um período, né, vindo o período fitness, a gente bombou na internet no fitness, mas dali eu comecei a lançar as primeiras mentorias para começar a trabalhar o processo interno daquela mulher, o comportamento, a autoestima, como que ela se sentia e se enxergava. Porque existe uma distorção muito grande, né? Às vezes tu tá super bonita, tá magra, chega alguém, nossa, que linda que você... Ah, não tô. Não tô. Tá, então tá. Porque não é sobre o que o outro fala de você, é sobre o que você pensa de você. Não interessa que as pessoas te enchem de elogios Não se você é. não se vê assim, Se né? você não se vê, se você não se vê, se você não se sente, fica tudo muito difícil, porque a vida é sobre você. Sim. E aí foi onde eu comecei a lançar minhas primeiras mentorias e meu carro-chefe, que é minha queridinha, é o Espelho, Espelho Meu. Que foi lançado porque eu muitas vezes me olhava no espelho e me questionava sobre mim. Sim. Não me sentia tão bem. E a minha pergunta é, como você se sente quando você se olha no espelho? Quem é a mulher que você vê? Quais são os pensamentos, sentimentos que você tem com você quando você se olha todos os dias de manhã no espelho? Se é que você se olha. A gente tem um monte de mulher que não se olha no espelho. Então, ali foi meu primeiro queridinho, que veio todo um processo de entender a autoestima feminina, de entender quem ela é, de entender o que de fato ela quer. E por isso que hoje eu sou mentora e conselheira de mulheres, porque eu trabalho bem-estar físico, mental e espiritual, né? Porque isso tudo é conectado. Total. Porque o nosso físico, ele é a impressão de 3 mundos. Nosso mundo mental, emocional e espiritual. O físico é a impressão. Então, quando você olha seu físico e não está do jeito que você quer, existe uma bagunça total interna aí. Então, eu fui trazendo esse processo e hoje eu sou encantada, né? Nosso projeto tem mais de 20 mil mulheres transformadas desde o início da jornada do emagrecimento até a jornada mental. Então, assim, é algo que eu sou muito apaixonada e hoje eu faço questão de mentorar e aconselhar, porque muitas mulheres nem enxergam um mundo à parte, né? Um mundo novo que elas podem explorar. Nossa, que demais, Dominique. Ver a tua jornada, assim, porque quando você falou, as mulheres não se veem, né? Muitas mulheres. Eu já passei por isso, eu acho que muitas mulheres já passaram por isso, de não se ver e de não se sentir capaz ou boa o suficiente, né? Sabe que eu te falei, né? Eu trouxe esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, pra gente comentar. Exatamente por isso, porque esse livro aqui, quando eu li, eu passei por uma fase bem difícil da minha vida, sabe? Passei por uma fase que eu já estava no meu segundo relacionamento abusivo, assim. Um relacionamento muito tóxico, onde eu olhava pro meu corpo e eu achava ele horrível, eu achava que não era boa o suficiente, ou que não ia ser amada por ninguém. Eu passei por uma fase bem bad, assim. E no meio do processo surgiu esse livro. E esse livro foi um livro que para mim foi muito denso. Eu comecei e parei ele várias vezes porque eu tinha muitos sonhos. Eu ficava bastante perturbada com as histórias. É um livro de contos de uma mulher americana, né? Ela é psicóloga e ela é especialista em traumas de guerra. E ela trouxe esse livro de contos porque ela fala que contar histórias é muito curativo para as pessoas, porque a gente aprendeu muito com histórias, né? Tipo, de bicho-papão, de, né, essas coisas que assustavam o subconsciente das crianças. E essas histórias, no final das contas, estão na nossa vida adulta meio que costuradas no subconsciente, assim. E esse processo da mulher nunca se sentir suficiente é o que deixa ela amarrada na vida e não conseguir prosperar, né? Então, quando você não se sente suficiente, você não está suficiente para conseguir melhorar a tua alimentação. Você não se sente boa o suficiente para ser uma mulher bonita e se olhar no espelho. Você não se sente boa o suficiente para ter relações saudáveis porque você acha que merece sofrer, Exato, né? exato. É um processo que na psique, às vezes eu estou conversando, né, nas redes sociais com as pessoas e as pessoas pensam assim, pô, mas o que essa psique feminina tem a ver com alimentação? Tem tudo. Porque você não tem um impulso de vida para decidir mudar alguma coisa na tua alimentação, ou dormir um pouco mais cedo, ou se olhar, porque você às vezes acredita que você tem que ser boazinha, que você tem que dar tudo de si para todo mundo, para o marido, para os filhos, para o trabalho, trabalhar em trabalhos que nem fazem sentido com você, com a sua vida ou com a tua personalidade, porque você nem sabe quem é você mesmo. Não, você se perdeu ao longo da jornada, né?
da sua Uau. vida, tentando agradar a todos e tudo, e esqueceu de se agradar. Então, hoje, eu acho que dentro desse projeto, assim, eu sempre botei muito, assim, porque eu passei por isso na minha vida. Quantas vezes eu quis olhar e realmente me agradar? Né? O que é me agradar? Quando eu tomei a decisão lá na adolescência, era para me agradar. Eu queria ficar daquele jeito. É sobre mim. Não é sobre as outras pessoas, é sobre mim. Porque eu me agradando, eu elevando a minha autoestima. Autoestima, eu falo muito sobre isso, tá? Autoestima é um potencial interno de todo mundo. É uma potência. Quanto mais a sua autoestima ela é elevada, mais ela te dá possibilidade de atingir. Porque é um sentimento, é uma percepção interna de quem é você. Então, quando a minha autoestima está elevada, quando a autoestima de uma mulher está elevada, ela se sente capaz de resolver as coisas. Exato. A autoestima é uma potência que todas nós temos e que muitas vezes a gente não se dá conta como ela é abalada. Total. E às vezes a gente é abalado ou pelo comparativo com revistas e tal. Tem um lado positivo, você olhar lá a boa forma e falar, pô, quero ser que nem ela. Ou olhar pra ela e falar assim, nossa, eu nunca vou ser que nem ela. Ai, meu corpo é horrível, né? E às vezes tem aquele outro viés da mulher que ela é maravilhosa e ela não se vê maravilhosa. Porque ela não se sente capaz de aceitar as suas potências. Ela não se sente capaz de aceitar que ela é foda, que ela é maravilhosa, que ela é bem-sucedida, porque ela não se acha merecedora. Então, por mais que ela seja incrível, ela nunca vai assumir que ela é incrível. Porque é ela, né? Então, por isso que veio o outro projeto, que é o Potencial Máximo, que é de fato a Gente, mulher demais. poder se performar em várias áreas da vida. Quem disse que você, se você ser ótima no seu trabalho, você não pode ser uma ótima mãe, ou não pode ter um ótimo relacionamento, ou não pode cuidar disso. Para, eu gosto de dizer, para com esse mimimi. Para. A gente tornou mulheres muito fortes e outras muito fracas. Não, a gente tem que trazer mulheres que realmente vão performar, né? Então, olha só, uma coisa nessa nossa ideia aí que a gente está falando do mulher no seu potencial máximo é você realmente tirar a sua força de dentro e fazer o que você quer fazer. Eu sou uma mulher que tem um relacionamento de praticamente 20 anos, eu tenho 3 filhos, eu amo fazer o que eu faço, financeiramente eu me sinto bem. Então, tudo isso é poder performar. E você, será que você está conseguindo fazer isso? Ah, o que eu ia contar. Eu assisti o documentário da Amy Winehouse. Gente, ela não Eu se amo ela. sentia uma ótima cantora. Sim, com aquela voz que pra mim Ela ela não é... se sentia uma ótima Juliana. cantora, compositora. Meu Deus. E eles falando no documentário, claro que daí envolveu muita droga, né? Tudo que aconteceu com ela. Mas ela não se sentia. Olha que loucura. Ela ia ganhar o 6º Grammy. Cara, pra mim a Amy Winehouse, ela é o Elvis Presley versão feminina em voz. Ela é, pra mim, é maravilhosa. Eu até me arrependo de não ter conseguido ir num show dela antes dela morrer. E realmente existem mulheres que vivem num ambiente tão intoxicado e eu não. Quando a gente fala de ambiente tóxico ou de relacionamento abusivo, eu não tô falando de mulheres que são vítimas de homens. Eu tô falando Sim. de mulheres que são vítimas delas mesmas em ambientes que elas se colocam. Porque eu acredito que as mulheres, eu já passei por isso, e eu me coloquei nesse lugar. Não é só. Tudo bem, o homem, no caso, ele foi uma pessoa que foi um personagem agressor, mas assim, eu escolhi estar ali, ninguém me obrigou, né? Então, se eu me coloquei nessa relação, eu me coloquei porque eu não estava saudável. Não é porque. Tudo bem, o homem também não é saudável, nada de Sim. saudável, mas assim, eu tenho que ver a minha responsabilidade nisso, senão eu nunca vou me mover e sempre vou ser a vítima, né? Mas existem mulheres que estão nessa situação de cativeiro, seja no seu trabalho, seja nas suas relações, no agradar os outros, em achar que não são boas o suficiente. Esse cativeiro, para você conseguir sair, abrir uma porta, é um processo muito intenso, né, Dominique? Total. É intenso. E é o mesmo cativeiro de muitas mulheres que vivem fazendo a dieta. É o mesmo. Sabe aquela mulher que sempre faz, e que tem os picos, que ela vai, o ciclo, ela vai emagrecer, tem 3 meses que ela tá magra e depois ela volta, é porque, na verdade, ela não resolveu. Ela tá aí nesse esforço, naquele período, mas, de fato, ela não resolveu o problema. Porque eu conheço diversas mulheres que chegam para mim e eu já tentei de tudo, né? Não é assim que elas chegam no consultório, Ari, Ou eu assim, já ó, tentei de tudo. Não, minha amiga, você não tentou de tudo. não, Vem e cá, assim, que eu ó, vou te falar. eu emagreço a hora que eu quero, porém é ficar magra. Eu posso emagrecer agora. Essa semana eu emagreço. Mas eu continuo? Não continuo magra. Por quê? Porque aí é que tá todo esse outro processo. Então, isso foi algo que me despertou
para me dizer o quê? Vamos ficar nesse vai e volta, nessa coisa de que tem gente que tu olha lá nas redes sociais um tempo, daqui de um tempo tu já tá gordinha de novo. Sim. E não tem. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Enquanto nutricionista, ou ser humano, mulher, enfim, não é porque eu sou nutricionista que eu tenho essa visão, eu acho. Mas a aceitação do corpo, ela tá muito relacionada com o que a gente vê no mundo. E a gente tem padrões de beleza em que a gente se inspira. Exato. Então, essa coisa de tipo assim, tô bem assim como eu tô. Cara, você tá bem como você tá se você está saudável. Não existe um padrão, mas sim existe um padrão ao mesmo tempo, que não dá pra dizer que a obesidade é saudável, não dá pra dizer que a anorexia é saudável. A gente precisa estar no dourado caminho do meio. Tem mulheres que têm os seus formatos, né? Que tem um quadril mais largo, que tem, né, uma estrutura óssea maior. Tem mulheres que são mais miudinhas, beleza? Tem mulheres que são mais altas, mais magras. Mas a composição corporal, ela precisa ter uma boa proporção de massa magra e uma boa proporção de gordura. Não uma percentual muito baixo, pode desequilibrar inclusive os hormônios. Mas uma boa composição de gordura que não é excesso de gordura, principalmente visceral, abdominal e glúteo femoral, que as mulheres têm muita gordura aqui no glúteo, né, no colote assim lateral. Sim. Então, isso tem a ver com estética, tem a ver com autoestima, tem a ver com bem-estar, com você entrar numa roupa e tem a ver com um padrão de comportamental também, né? Então, às vezes, as mulheres querem negar que elas não estão contentes consigo mesmas, usam aquelas camadas de roupas, que nem você falou, tem gente que não se olha no espelho. Não se olha porque ela nem tira a roupa na frente do espelho. Não, imagina. Porque ela usa moletom, leg, calça e tudo para se esconder de si mesma. Ela usa roupa larga, porque ela não quer ver o que está acontecendo. Aí, quando ela, por um momento, se pela na frente do espelho, e ela vê que ela não está feliz, que ela não está com como que ela gostaria de estar, aí entra um processo que cara, o que eu posso fazer com isso? Né? Processo doloroso. Ou vai ficar lá sofrendo com aquilo, né? E é desafiador, né? É muito psicologicamente, assim. Total. É muito profundo. Total, é muito profundo. Você passou por alguma fase, assim, no parto, no primeiro parto, segundo parto, de, tipo, dificuldade de aceitar o teu corpo, de voltar pro teu corpo? Com certeza. Primeiro, assim, eu acho que todo início de gestação, ele te traz um desafio, porque no início da gestação é aquela barriguinha que não tá aquela barrigona que todo mundo já enxerga, que você tá... E o seu corpo começa a mudar do dia para a noite, assim, né? Então, acho que todas as vezes, mesmo eu tendo todo o entendimento, não é sobre entendimento e sim sobre vivência. Eu vivenciando aquela mudança corporal, aqueles hormônios... Tanto é que o projeto Espelho, Espelho Meu, quando eu lancei, foi no início da gestação da Lucy, dessa última. Por quê? Porque eu me olhei no espelho e eu não gostei. E ao mesmo tempo que tem todo aquele sentimento de, nossa, gestação, tudo muito lindo, né? Que não é tudo muito lindo, não é tudo muito lindo, vamos ser bem realistas. Aquela fase não era linda para mim e aquele pensamento que eu tive quando eu me olhei no espelho foi tão negativo que eu disse, meu Deus, se eu faço isso comigo, eu que tenho a minha consciência, imagina quantas mulheres quando se olham no espelho não se colocam para baixo, quantas mulheres não pegam o negativo e só veem coisa ruim delas. Então imagina começar seu dia pensando mal de você, você se olha no espelho, 50 pensamentos ruins, você vai pro seu dia querendo que ele seja próspero, impossível. Então, ali foram fases. A gestação foi fase que, tanto no pós quanto no início, depois teve momentos que eu me amei, né? Eu oscilei. A barriga se apresentou. Isso, agora gente. Sim. Não tô gordinha, tô grávida. Tô grávida, tá vendo? Tô grávida. Mas eu tive todos esses pensamentos, né? Várias vezes, né? Não pensa, Dominique, sempre se achou linda, não. Tanto é que eu trouxe isso em pauta. Uma das coisas que abalou a minha vida foi a minha autoestima. Eu entendi, a minha autoestima é elevada, eu encaro, eu faço, eu vou. Baixa autoestima, tenho vontade de ficar em casa. Total. Sem fazer nada, inclusive com um blusão que tu disse, desarrumada. Então... Zero make, zero make, tipo, tá tudo certo e deu, não quero ver nada. Existem essas fases, não adianta. E já conversei com diversas mulheres sobre isso e eu acho que a gente precisa aproveitar bem essas fases em que a gente entra nesse casulo, assim, sabe? Porque se a gente tá passando por isso, que é de se retirar, que é de tipo, não, hoje eu não vou tirar o pijama. Hoje eu não vou nem pentear o cabelo. É porque você tá numa fase que você começa a ficar um pouco apática às suas emoções também. Você pensa,
deixa passar várias coisas, você não reage. Não reage. Né? Você Exato. não fica nem reativa a coisas que você poderia se expressar e botar limites, mas também você não fica reativa a mudanças É e verdade. melhorias. Você fica apática. É. E nessa fase de apatia é uma fase muito silenciosa, né, Dominique? Então, É. assim, a gente não percebe o quanto a gente está apática muitas vezes. Tá tudo bem, tá tudo bem aqui mais ou menos, entendeu? Você não tá no auge da tua depressão lá jogada na cama, mas você tá só empurrando assim a vida, sabe? Com apatia total. É. Então você não tem um objetivo específico, você abandonou os teus objetivos, você tá só seguindo o fluxo. Só que para a mulher tem um outro ponto que é muito importante, que é o tempo. A gente não pode deixar de falar de tempo. Claro que não. A gente não pode esconder que envelhecer para a mulher é um dos maiores desafios e é talvez um dos cativeiros maiores que a gente entra na vida em relação a fazer coisas, a realizar os nossos sonhos, em função do relógio. E que os homens não têm esse cativeiro, esse monstrinho, né? Às vezes tem, mas não tão expressivo e tão nítido, tão desenhado, que é o tempo. Tipo assim, é o tempo de ser bem-sucedida, é o tempo de ter filhos, é todo o tempo mandando em como que a mulher vai se desenvolver na vida. Não, porque se não for agora, não vai ser mais. Isso é um desafio. É um desafio. O tempo é um desafio para todas nós, né? E saber lidar e amadurecer com o tempo é extraordinário, mas não é fácil. Não é fácil ver as primeiras rugas, não é fácil ver que a bunda caiu, né? Que acaba caindo Total, e assim. tal. E não é fácil, né? Então, se você está com o seu mental enfraquecido, complica muito, né? Por isso que eu acho que a gente tem tantos índices de pessoas mais deprimidas, né? A gente entende que é uma química, tudo, sim, se entende que é uma doença, né? Mas eu acho que o nosso papel, eu acho que, né, a área, assim, enquanto Nutri, é realmente trazer toda essa informação para que você que está nos ouvindo possa reagir às coisas. Total. Reagir às coisas que realmente você quer de verdade. O que você quer para a sua vida? Você tem clareza do que você quer para a sua vida? Porque clareza é energia, clareza é disposição. Quando você tem clareza do que você quer, quando você decide, eu não estou mais a fim de me aceitar acima do peso, eu quero me sentir uma mulher mais bonita, eu quero poder botar uma blusa mais curta, um vestido. Você tem clareza de que você quer esse tipo de corpo? Quando você tem isso, isso te dá um ânimo. Porque quando você não sabe o que você quer, minha amiga, me desculpe, você vai ficar parada no lugar. Você não sabe para onde ir. Total. Você não sabe para onde ir. E tu sabe, Dominique, que eu relaciono essa clareza mental não só com todos esses movimentos que a gente está falando, né, de autoconhecimento, de entender suas fases, de botar os limites, mas com a química do corpo no sentido nutricional. Total, verdade. Porque se você está com déficit de nutrientes, se você está sangrando muito mais no teu ciclo menstrual e perdendo ferro pra caramba, se você nem tá de bem com o teu ciclo menstrual, você simplesmente odeia menstruar, sente muita dor, enxaqueca. Se você não tem prazer em se alimentar porque você não gosta do teu corpo e toda vez que você vai comer, você tá buscando prazer num pote de sorvete ou qualquer coisa que é totalmente autossabotagem, assim, né? Que não é assim, pô, acordei de manhã, vou fazer o meu café pra mim, pra minha família. Não, é assim, eu nem vou comer nada hoje porque ontem eu exagerei. Então, quando você tá nesse estágio, que você tá com déficit nutricional e você não tá de bem com a tua rotina e com os teus ciclos, você não consegue ter clareza mental para atingir. E às vezes, claro, tem vários processos na rotina alimentar, mas também em tá com a bioquímica do sangue, tipo, com bons níveis de ferro, com bons níveis de vitamina B12, de vitamina D, para você suprir biologicamente a tua psique fluindo, né? Naturalmente, assim. Às vezes a gente pensa, não, isso daí é por causa de estresse e tal. Claro, o estresse é o mal do século, né? Tipo, mulherada tá estressada mesmo, o pavio tá curto, mas assim, a química também precisa estar boa. Tá boa. E os alimentos, eles fazem parte desse processo. Total. Né? Então, quando a mulher consegue se conectar com isso, é muito bom. Quando você começa a respeitar, mas aí a gente vai voltar só para um ponto, é você se conhecer. Porque quando você conhece também a reação dos alimentos. Sabe? Porque o teu corpo, ele é muito sábio. Ele vai te falar o tempo todo. Ele conversa com você. E você, inclusive, adoece o seu corpo várias vezes. Então, quando você se alimenta, e isso foi o que eu percebi lá com aqueles meus 17 anos, voltando na história, foi o quê? Que meu corpo começou a reagir.
Meu corpo ficou diferente, a minha mente começou a ficar diferente, eu comecei a não me gostar. Então, olha as reações de uma alimentação mais inflamatória, de uma alimentação rica assim, em açúcar, rica em gorduras que não eram tão boas. Olha só a reação que ela começou a ter quimicamente em mim. Total. E aí eu comecei dali a despertar e conhecer o meu corpo. Hoje eu sei. Se tu perguntar, Domi, nesse momento que você está agora, falando aqui comigo, como é que tá a tua nota? Não tô 100% nem. Por quê? Porque eu tô numa fase emocionalmente frágil de mudança. Não é simples, 3 filhos, estrutura, de uma cidade linda daqui para São Paulo. Só que eu tô vendo, meu corpo não tá tão, né? Não tô me sentindo, tô comendo coisas assim, tá Não tá dando conseguindo treinar, a não estou rotina não tá conseguindo igual. treinar como eu gostaria, eu estou encaixotando tudo. Isso tudo mexe comigo, Total. sabe? Então, quando O você. sono, né? O sono. Quando você começa a olhar para você e começa a respeitar o que o corpo está falando, você vai começar a entender o jogo dos alimentos. Né? O alimento ele é uma nutrição, então ele está ali te servindo. Né? Então você sabe, eu sei exatamente quais são os alimentos que me inflamam. Quais são? Conta aí. Por exemplo, bolo. Segredo, Gente, hein? Anotem. bolo, né? Assim, se eu comer um pedaço de bolo, olha só a reação do meu corpo. Eu já começo a ficar com azia, eu já começo a me sentir mais inchada, já tenho uma sensação de gases, é terrível. Então, bolo é uma Qual coisa bolo, que. assim, que você curte, que você sente que não faz Eu bem? adoro bolo de cenoura. Ah, eu também. Adoro bolo de cenoura. Não sei como inventaram bolo de cenoura. Amo bolo de cenoura. Mas Sim. o simples fato de eu comer bolo de cenoura, se eu comer 2 pedaços, eu já sinto esse processo, sabe? Assim, do meu organismo. Então, é um tipo de coisa. Por exemplo, às vezes a gente nessa função de viagem, poxa, eu vou fazer um lanche, vou comer um madeiro, vou comer um hambúrguer. Ah, delicioso naquele dia, mas a minha digestão já fica devagar. Naquele dia mesmo, a digestão já é outra. Se eu comi de noite, ferrou. Então, são alimentos que eu começo a perceber que o meu corpo ele já avisa. Sim. Por exemplo, fui para a França. Aí nós fomos para a França, Paris. Pensa em quantidade de pães. Lá eles comem muito pão, tudo é baguete, baguete, tudo é base de baguete. Eu comi vários. Bom, gente, eu acho que no 3º dia eu já estava me sentindo mais inchada, meu intestino já estava funcionando diferente. Então eu já comecei a ver a reação por eu estar comendo baguete, baguete, pão, pão, pão. Tipo, eu tomei um fartão de pão. Aham. Meu Deus, essa É, e gente quando a gente sai da rotina, muda, né? muda É muito. muito E o impactante. corpo, ele avisa. Ele vai te avisando. Não tá legal, tá inchado, teu intestino começa a não funcionar, tu começa a ter gases. O corpo vai te avisando, às vezes, quando fica com aquela sensação cheia. Então, o corpo, ele vai te avisando o tempo todo, só que você vai ignorando. Então, as pessoas, elas, ao tempo todo, estão ignorando. Aí vão tomando um negócio para... Uma enzima, uma coisa assim, um negócio medicamento pra para mascarar. intestino. E, na verdade, é o corpo falando com você. Que interessante, né, Monique? Dominique, desculpa. Você falou, fui viajar e senti isso impactado, porque realmente você tá fora da tua rotina. E a rotina de treinos e a rotina alimentar. E o intestino é o primeiro que responde. Porque a gente sabe que quando a gente sai do país, quando a gente vai mudar, como vocês vão mudar agora, vão para São Paulo, vocês vão ver que é outra concentração de micro-organismos em outra cidade. Então, assim, uma família normalmente tem a mesma colonização na microbiota. Tipo, boca, nariz, ouvido, intestino. É muito parecido, porque vocês convivem, vocês trocam bactérias. Então, todo mundo usa a mesma maçaneta, usa os Verdade. mesmos talheres, todo mundo tem a mesma colonização. Quando a gente viaja, é normal ter alguma alteração no intestino. Para mulheres é normal ficar um pouco mais preso, para homens ou até crianças é normal ter um pouquinho de diarreia, porque você está se adaptando a uma nova colonização em outro lugar. Olha que Isso pode interessante. acontecer, né? Não sabia disso. Então, esse processo, ele também está relacionado com os micro-organismos que existem lá naquele lugar. São outras cepas, outro universo, assim, né? Que a gente não vê, que é invisível, né? Mas a alimentação, quando ela é muito baseada em determinados alimentos, tipo, a gente tem, né, as farinhas muito presentes, vai impactar muito. Porque o brasileiro, ele é muito acostumado com arroz, feijão, salada e carne, que é Exato. top das galáxias, né? Vamos combinar? Verdade. Guria, eu fiquei 1 mês e meio na Califórnia agora. E eu me dei super bem, porque na Califórnia, quem quer ser junk é super junk. Quem quer ser saudável consegue ser uma alimentação super saudável. E eu consegui treinar lá a musculação, então não fiquei sedentária. Eu consegui dar 3 treinos na semana, que é o que eu já faço. E funcionou bem, assim, não mudei a minha composição corporal muito, nem nada. Só que fiquei 1 mês e meio. Nas últimas 2 semanas, o meu estômago começou a berrar. O meu estômago começou a doer.
Olha só. Começou a doer, e tudo que eu comia caía como uma pedra. Não interessava se fossem flores que eu estivesse comendo. Olha só. O que estava acontecendo? A comida nos Estados Unidos, embora exista uma onda bem healthy, assim, bem saudável, ela é uma comida bastante condimentada, com muito tempero e principalmente muita pimenta. A gente estava em San Diego, que é divisa com o México, tem muita pimenta. Tudo tem pimenta. Eu pedia no spice, mas vinha spice, entendeu? Legal. Simplesmente, o meu estômago não estava mais tolerando a concentração de pimenta que eu estava comendo. Nossa. E eu voltei para casa e tô ainda me reabilitando, assim, né, da Sim, pimenta. não tá simples. Então, existe um processo que é de mudança da tua rotina, por mais que às vezes a gente tente carregar nossa rotina junto pro lugar, mas é meio inevitável, assim, às vezes é um tempero ali que tu tá comendo há 2 semanas numa viagem e tu tem essa sensação de peso, de, né, um abdômen duro, enrijecido, acontece muito na Europa. Eu acho que assim, uma dica de ouro é comece a perceber tudo sobre você. As coisas que você gosta, as coisas que você come, como reage seu organismo. Comece a olhar para você. Principalmente depois, né, de sermos mães, né? Antes, às vezes, por negligência. Mas quando você é mãe, você acaba se esquecendo um pouquinho. Sabe? Quando você, logo que você casa, é natural. O feminino, ele é acolhimento, ele é nutrição, ele é cuidado. Então, faz parte do feminino se doar. Só que eu acho que a gente tem que criar um ponto de poder se doar, mas poder se olhar. Né? E dizer, às vezes, não, de olhar e se permitir. Eu, como mãe de 3, tem vezes que eu digo, não, só um pouquinho. É a mãe, agora é a vez da mãe. Tá, a mamãe vai sair, aí a pequena vai trabalhar, porque tudo ela acha que é trabalhar. Porque a gente falou uma vez que é trabalhar, aí eu digo, não, a mãe vai fazer exercício. Exercício? Aí ela olha assim, a mãe vai fazer exercício. Ou seja, é o meu momento. Então, eu preciso olhar, e eu não sou egoísta por causa disso. Porque aquilo é um pequeno momento do dia meu, né? O tempo, ele é igual para todo mundo, né? Uma coisa que nós temos em igualdade é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. E por que tem pessoas que utilizam isso com sabedoria e outras tantas que utilizam de qualquer jeito? Então, a minha pergunta para você, enquanto você é mãe, olhe para você. A dica é, olhe mais para você. Olhe mais para o seu corpo. Olhe mais pelo que a comida está fazendo com você. Sabe? Olhe. Eu acho que isso é uma dica número 1 para as mulheres, é se olhar. Sabe que tem uma expressão que eu falo assim, se coloque na agenda. Porque se você não se colocar na tua agenda, você vai passar batido de você mesmo. Não vai ter horário para você. Não vai Pode ter certeza absoluta. E outra, olha só, não precisam ser 3 horas. É 30 minutos. Se você tiver 30 minutinhos, comece assim, tá? 30 minutinhos. 30 minutos você treina, 30 minutos você consegue fazer uma unha, 30 minutos você consegue fazer algo para você. Comece com 30 minutos. Depois vai aumentando. Esse é um desafio bem grande, né, para as mulheres da modernidade, que elas querem, às vezes, desenvolver várias áreas da vida ao mesmo tempo e esquecem de colocar isso como base. Esses dias eu estava vendo uma amiga falando assim, a gente tem que assumir, não podemos estar sempre bem em todas as áreas. Então, eu escolhi 3 áreas. E dentro das áreas que ela escolheu, as 3 áreas que ela escolheu não tinha saúde. Olha só. E daí eu pensei assim, bom, ela pode até tentar ficar boa nessas 3 áreas, mas não vai ser por muito tempo. É claro. Porque se não tiver dentro de 3 coisas que você escolha no teu dia como prioridade, e eu gosto muito, tem um livro que fala da uma única coisa, né? De você estar sempre fazendo uma única coisa naquele momento, que é muito difícil para as mulheres, porque mulheres nunca fazem uma coisa só, né, Dominique? Não. Tá sempre assim, que nem um polvo, né? Fazendo um pouco aqui, um pouco lá. Mamãe polvo, mulher polvo. Mas eu sempre digo, se você exercitar essa história de uma única coisa, então você começa de manhã e em 30 minutos você só vai fazer aquilo, e depois em 3 horas você só vai fazer aquela única coisa. Tipo assim, praticamente uma tortura para as mulheres pensar nessa possibilidade. Porque as mulheres, elas gostam de ser dinâmicas também. Não é por coincidência que a gente faz múltiplas tarefas, né? É porque a gente curte esse dinamismo. É do feminino, né? A criatividade. O feminino é esse, né? Mas eu digo que se você consegue priorizar isso, você consegue chegar no final do dia com vários checks de coisas que você fez, porque às vezes você começa a fazer várias coisas e não termina. Mas quando você não inclui a saúde em 30 minutos em algum momento, que eu digo que é exercício, que é comer, que é tomar água, que é alguma coisa que vai elevar a tua performance, não tem de você colocar família, trabalho, dinheiro, qualquer outra coisa como prioridade. Vai descambar. Uma hora ou outra vai descambar. Eu acho assim, a saúde e o bem-estar, né, da mulher, ela é a base para aquela mulher de sucesso.
Total. sabe? A saúde e o bem-estar, porque com saúde você também está bem dentro da sua família, com bem-estar físico e mental, né? Porque você tem que estar bem mentalmente. Então, eu acho que a saúde por que eu falo do potencial máximo? Que é você realmente performar em todas as áreas da vida. É lógico que não vai ser na mesma intensidade, eu não estou falando sobre intensidade. Vão ter períodos e períodos. No momento que você está grávida, gestando, é um outro momento que você vai se focar mais na maternidade. Mas depois você vai desenvolver mais o seu empreendedorismo, depois você vai melhorar seu relacionamento, mas você vai performar de alguma maneira. Claro que em momentos e intensidades diferentes. E está tudo certo. Só que se você não vê o seu cenário como você podendo performar em tudo, não faz sentido, porque em algum momento da vida você vai bater naquele ponto que se chama felicidade. Algo vai faltar para você. Total. Isso é bem impactante mesmo. Algo vai faltar. Eu conheço mulheres que são assim extraordinárias nos seus negócios, mas quando vê, não tem um relacionamento legal, não tem filho. Sabe, tudo bem, a escolha, quem sou eu? Mas é que eu sou da pessoa que manda todo mundo casar, manda ter filho. Esse é meu estilo. Mas tá tudo bem o respeito, só que a gente vê que existe uma infelicidade aí. Aí complica. Essa jornada, né, Dominique, ela é muito individual, assim, e tem os seus tempos. Se eu for olhar por mim, eu penso assim, nossa, eu já me puni bastante, porque hoje eu tenho 35 anos e a minha avó, quando eu tinha 24 para 25, ela falava assim, minha filha, você vai ficar pra titia? Você já tá velha? O entendimento dela Você não tem filho ainda, guria? Como assim? Como assim? 20 anos não tem filho? 24 anos, a minha avó me falava isso. Porque ela e a minha mãe casaram com 16, 17 anos. Elas tiveram filho bem cedo. Inclusive, se a gente for olhar pra tua história hoje, já é cedo pras mulheres, né? Muito cedo. Com 22, eu tive filho 23. cedo, gente. Mas assim, cedo pra quem, né? Claro, não tem um padrão. Não. Mas hoje a gente vê as mulheres cada vez mais tempo no mercado de trabalho, querendo realizar outros sonhos, fazer viagens, intercâmbios e coisas que a gente não fazia antes, pra depois construir a família. Eu acho que é bom a gente deixar isso bem livre, cada vez mais cada uma escolhe como vai ser a sua jornada. Exatamente. Né? Mas o desafio maior é você se sentir feliz com o teu corpo, com a tua mente, espiritualmente, dentro da tua busca, que ninguém nasce pronto, a melhor coisa é a gente ir se aprontando, né? O tempo todo. Isso É é isso. gostoso. Pô, eu amei o nosso papo, eu queria que tu me contasse. Hoje, assim, né, tá com as 3 crianças, uma bem grande, né? Quase uma adolescente. Então tá com os 3 lá, agora vocês vão mudar. Mas como que é a rotina de vocês, assim, de um dia inteiro? Quando acorda, normalmente vocês comem o quê? Almoço é todo mundo junto ou não é? Janta? Qual é uma rotina normalmente, assim, que vocês tentam manter, né? De estilo de vida, de treino, de alimentação? Bom, a nossa rotina, ela funciona assim. O Sérgio levanta, né, de manhã, por volta das 6 horas da manhã, com as crianças que vão para a escola. Então, os 3, a pequena muitas vezes fica dormindo ainda, os 3 levantam, vão tomando seu café da manhã, eles gostam muito de tomar leite, às vezes eles fazem um omelete, não é todo dia, tá? A gente não tem muita cultura de comer pães, tá? Até de vez em quando eu levo, porque eu não tiro de dentro da casa, se um dia quiser comer um pãozinho torrado, mas é muito mais só tomar um leite, um café com leite ou comer um omelete e ir para a aula, né? Depois eu desço e o Sérgio volta e eu faço o nosso café da manhã com a pequena. Daí a Lucy, eu e o Sérgio, eu preparo daí a crepioca, que ele adora, eu gosto da minha panqueca de aveia. E a pequena, hora come a crepioca com o Sérgio, hora come uma banana, hora quer só tomar um leite. Então, assim, a rotina de manhã tem o horário dos maiores e o horário da pequena. Mas a gente E o Sérgio é que se dá bem, que toma café com todo mundo, com né? todo mundo. Ele toma um Toda hora. café com leite antes, aí 2 depois vezes. ele come, então ele toma 2 vezes. Bom, aí tudo bem, todo mundo volta do colégio, o almoço é junto. Nós almoçamos todos juntos, então a gente tem a cultura de sentar. A gente tem o hábito de comer a salada antes. Tá? A salada sempre a gente come antes do arroz, do feijão, da carne, né? A salada fibra, né? Até para dar uma saciedade, então a gente tem o hábito de comer a salada antes, depois ir. Então a gente come o almoço todos juntos. E rola assim, os filhos todo mundo curtir ou tem algum Não, assim que fala, depende. não gosto muito, é meio... É a fase. Aham. Eles estão na fase. Tem fase que eles comem de boa, tem fase que não, nem pensar. Nem pensar, Sim. não quero. E tá tudo bem. Eu deixo de uma maneira muito leve, assim, mas sempre, né, Mostrando o que vocês comem. Tá? Não quer comer, beleza. Aí a gente almoça juntos. Aí à tarde, cada um faz seu lanche nos horários, porque é um horário que a gente atende mais, que, né? Então a gente faz, mas a gente tem muito hábito de comer iogurte, granola. A gente gosta de comer frutas, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo, Ari, de fruta.
né? Isso. Ai, fruta engorda. Ai, se eu comer tanta, né? Entrou nessa noia aí. Aham. Entrou nessa noia da frutose e tal. Pois Mas é, fruta é guria. muito gostoso, né? E a gente poder comer frutas, aproveitar as frutas da estação. Então, temos muito isso, né? Essa cultura, se toma bastante água com limão lá em casa. E como é que eu faço água com limão? Eu corto o limão com casca mesmo e boto no liquidificador. Então, eu bato com casca e eu só dou uma coada e a gente toma água com limão. Não Que é apenas gostoso. o limão espremido. A gente bate com a casca, só que, claro, a gente Tipo uma toma lá. limonada. Exatamente. Só que mais ralinho. mais ralinho e sem açúcar, né? O Sim. açúcar lá em casa a gente não usa. Utiliza só quando faz um bolo diferenciado para as crianças, assim, para o final de semana, que isso ainda existe. Sim. E o horário da janta, eu combino que cada um vai pegando no horário que chegar, porque tem um que tem aula de música até tarde, o outro tem futebol, a pequena já está caindo de sono. Então, a janta é mais difícil a gente sentar todos juntos, é meio que pela rotina de cada um. Né? O Benjamin adora futebol, chega, mas é tudo comida de verdade. Eu gosto de dizer. A gente gosta de comer de vez em quando porcaria? Sim. Quando? A gente tenta deixar mais para o final de semana, como um marco, tipo, poxa, sexta-feira vamos pedir uma pizza, ou vamos ir no sushi. Então a gente fica nessa vibe de quebra de final de semana. Legal. Isso é bem importante, né? Mostrar que também existe a pizza, o hambúrguer, o sushi. Uma vez na semana não é isso que vai impactar É. a saúde humana, né? Não. O que impacta a saúde humana é o que a pessoa faz todos os dias. E é uma coisa que eu digo, né? Eles às vezes querem, né? No meio da semana eu digo, gente, hoje é semana, né? Estamos na nossa rotina, vamos manter a rotina, vocês têm que dormir cedo, né? Porque a gente preza muito a qualidade do sono, porque a gente sabe o quanto o sono impacta na saúde. Então, ter uma noite de sono de qualidade é uma coisa que a gente preza muito para as crianças. Então, a gente Sim. combina com eles. 9 horas vão subindo, 9h30 vão baixando o ritmo, para 10 horas está todo mundo dormindo. Afinal, acordam às 6. Sim. Então, isso tudo a gente traz bem, né? Isso é E aí bem é o importante. momento que eu e o Sérgio, porque a gente tem que ter o momento da mãe e do pai, aí eu gosto muito de tomar um vinhozinho. Então eu sento, começo a conversar com o Sérgio, falar do dia, tomando um vinhozinho. Mas é uma taça, às vezes duas, não passa disso, mas eu gosto bastante. Sim, e tu sabe que essa jornada de dormir, assim, né, e acordar, e ter esse hábito de acordar e dormir cedo é muito importante, principalmente para os adolescentes que estão em fase de desenvolvimento. E tem muito sono, né? Que é um neurológico. sono muito difícil, né? Muito. Mas às vezes a gente achava que também eram só os adolescentes, mas a gente vê também que na vida adulta é muito importante. Nossa, lá em casa também é 9 horas, 9h30, estamos nos direcionando e a gente gosta de acordar umas 5h30 da manhã. E a gente entende, né, que as pessoas têm um ritmo diferente, que tem muitas pessoas dormindo muito tarde, às vezes porque ficam trabalhando. Mas quando você começar a respeitar o seu sono, você melhora muito a sua qualidade, é a qualidade mental. Total. Porque toda a sua química mental também é equilibrada no momento do sono. Todos os seus hormônios são ajustados para que no outro dia comece com tudo. Tudo zerado, né? Tudo zerado, sono é importante para isso. Total. Ô, Dominique, como é que é o vinho pra você? Pra mim também tem esse desafio. quê? O vinho em relação ao sono, assim, não interfere? Não, às vezes eu fico até com um pouquinho mais de sono, né? Eu tomo um vinhozinho, eu relaxo. Não, mas assim, eu acho que quando é demais, interfere. Tipo assim, se um dia passou, tomei 2,5 taças de vinho, às vezes interfere. Olha Mas você como tem o hábito de corpo. tomar todo dia? Não, não é uma todo tacinha? dia. Não é todos os dias, mas é assim, umas 3 vezes na semana, mas chega todos os dias, não, porque tem dia que eu não tô afim. Tem dia que não, tô legal, já tô caindo de sono, quero dormir, não vou curtir isso. Sim. Mas eu acho que ele interfere, assim como a comida demais à noite, tá? Eu falei da nossa janta, mas assim, é só para vocês entenderem, eu reduzo muito carboidrato à noite. Por quê? Para ter um sono melhor. Tu sente que a digestão de carboidrato é muito lenta pra ti? A digestão não é legal. E assim, dormir com um monte de comida é tão ruim, né? Tá aquela sensação, às vezes, por exemplo, vai jantar num sushi. Já aconteceu de eu dormir super mal, porque eu fui comi demais no sushi, fiquei com aquela sensação de... Então, o meu Digestão sono lenta. não é legal. Então, à noite, eu prezo muito por ter um sono de qualidade, muito por cuidar dos alimentos, comer alimentos mais leves. Se precisar, faz um omelete e tal. Uma Comer- sopinha. a sopinha. Inverno agora é ótimo. Eu adoro sopa, só que aí só fico eu comendo sopa. Eles não querem, eles querem tudo comida igual o pai dele. Todo mundo é igual o Bertolucci. Quero tudo comida. Ai, que demais. Ai, adorei, Dominique. Quero te agradecer de coração por ter aberto aqui a tua geladeira, a geladeira da família. É. Né?
E se tu quiser compartilhar com o pessoal aqui na câmera as tuas redes sociais, para quem ainda não te conhece, você e os teus projetos, para a galera te Ai, seguir. maravilha, obrigado. Eu sou Dominique Bertolucci, né? Dominique com K, Bertolucci. Você me segue nas redes sociais. Ali eu vou voltar com uma temporada de lives. Eu acredito que ali o conteúdo vai ajudar muito você que talvez esteja com uma baixa autoestima, que talvez esteja um pouco perdida com quem você é de verdade, como você pode cuidar um pouquinho mais de você. Obrigado mesmo por estar aqui, poder compartilhar um pouco, né, da minha vida, da minha história e dizer que todos temos desafios. Todos temos desafios e saber lidar com eles é a melhor parte. Porque vai vir desafio para todo mundo na minha vida, vieram vários, mas saber lidar e equilibrar esse processo é importante. Obrigado mesmo, Ari, por estar aqui e abrir esse espaço gostoso. Eu que te agradeço. E ficamos então na próxima. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. Lá você encontra conteúdo leve sobre alimentação, comportamento. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.